Bom, pessoal, o estudo de caso que a gente vai ver hoje se chama A Internet em Mapas. Esse estudo de caso ele foi elaborado pela professora Natácia Silva, da UTFPR de Cornélio Procópio, e foi adaptado por mim, seguindo aí as regras da licença Creative Commons que foi utilizada para a distribuição dessa apresentação. Então a gente pode dizer hoje que a internet ela é um projeto muito bem sucedido, né? Ela não chega para todo mundo ainda, mas ela chega a muita gente, né? Então ela está disponível em praticamente qualquer canto do mundo, né? Você tem acessos com características diferentes, né? Países de primeiro mundo, em geral, você tem acesso um pouco melhor do que países aí de terceiro mundo ou que tem algum tipo de dificuldade, né? Mas a internet ela é um dos projetos mais bem-sucedidos da história da humanidade, então a gente pode afirmar isso, né, mesmo ela não tendo chegado a todo mundo ainda. No início, né, então essa apresentação ela vai mostrar um pouco para a gente de como a gente chegou até a internet que a gente tem hoje, tá? Lá no início, lá em 1969, nos Estados Unidos, surgiu a ARPANET. Tá? O que é a ARPANET? Ela foi desenvolvida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tá? E a ideia dela era fazer a interligação entre algumas universidades, como essas que a gente está vendo aí, né? Para poder fazer trocas de informações, formar uma pequena rede de troca de informações entre essas universidades. Então, ela era um grande experimento. Né? Ela utilizava Telnet para acesso remoto aos supercomputadores que existiam na época. Né? Então, só universidades em geral tinham acesso a esses supercomputadores que eram caríssimos. Né? Então, o uso de uma forma de você disponibilizar esses supercomputadores para que outras universidades pudessem utilizar era uma ideia bastante interessante. Então, ela envolvia aí a Universidade da Califórnia, que ficava em Los Angeles, que fica em Los Angeles, né? O Stanford Research Institute, que está representado aí como SRI, a Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e também a Universidade de Utah. Né? Então, esses 4 pontos aí eram interligados. Na verdade, ainda tinha a interligação de bases militares. Né? Então, bases militares também estavam envolvidas nessa rede ARPANET. E se utilizava o Telnet. O que é o Telnet? Né? O Telnet ele é um protocolo muito simples utilizado para se interligar terminais e aplicações na internet. Né? Então, basicamente para você trocar mensagens de texto. Claro que na época, né, isso era uma coisa surpreendente, não existia. Então, a troca de textos era muito bem-vinda nesse sentido. Em seguida, a ARPANET, alguns anos depois, né, 4 anos depois, em 73, ela se tornou internacional, quando se passou a ter aí a conexão via satélite com o Havaí, que também é um estado dos Estados Unidos, com a Noruega e com a Inglaterra, especificamente Londres. Então, em 71 foi criado o primeiro protocolo para troca de e-mails e o File Transfer Protocol, que é o protocolo para troca de arquivos. Tá? A gente vai estudar, inclusive, esses protocolos quando a gente chegar lá no módulo final da disciplina. Né? Mas vejam que já naquela época, bem lá atrás, esses protocolos para essas trocas, né, de informações foram criados em cima dessa ARPANET. Em 84, a ARPANET, bom, claro, ela continuou sendo expandida com o passar do tempo, né? Era um projeto que era muito bem visto, um projeto que se mostrava cada vez mais como um instrumento efetivo de cooperação que funcionava muito bem. Ele utilizava comutação por pacotes, tá? A gente vai estudar isso no módulo 4, tá? A gente vai ver como funciona a comutação por pacotes, mas é basicamente o modelo que a gente usa hoje, até hoje, né? Então, é por isso que lá atrás, em 84, por ser um projeto bem sucedido, a ARPANET se transformou na internet. Então, em um dado momento se criou o TCP/IP,
né, que se tornou o padrão para diferentes redes trocarem informações. E é o padrão que a gente utiliza até hoje, né? Então, lá atrás começaram a surgir esses protocolos, né? Então, uma das perguntas recorrentes que a gente tem quando a gente estuda o modelo OSI e o modelo TCP/IP é: por que o modelo OSI não é implementado, né? Basicamente porque o modelo OSI ele é muito teórico, né? Ele ajuda bastante você a entender um problema, enquanto que o modelo TCP/IP ele foi definido, né? Ou seja, os protocolos que ele possui foram definidos conforme a necessidade, principalmente nessa época que a gente está estudando aqui nesses slides, né? Então, por uma questão de oportunidade, a gente pode falar, né? Esses protocolos foram sendo desenvolvidos e foram compondo o modelo TCP/IP, que é o que a gente utiliza como padrão comercial até hoje. Em seguida surgiu a NSF-NET, né, que seria o primeiro backbone, em 86. Então a gente passou a ter conexões de alta velocidade e de longa distância. Em 89, então, se criou a World Wide Web, né, que é a nossa web hoje, né, que a gente utiliza até hoje. Por isso que a gente coloca lá nos nossos endereços www. alguma coisa, né? É daí que vem esse termo, né? Então, no início, claro, as páginas eram muito estáticas, né? A gente tinha muito mais troca de texto do que troca de mídias mais pesadas, como imagens, vídeos, tudo isso foi surgindo depois, né? Hoje parece que falar em internet a gente não consegue imaginar ela uma, sem uma transferência de vídeo, sem um streaming da Netflix, sem assistir alguma coisa no YouTube, ver uma imagem, né? É muito difícil imaginar a internet de outra forma, né? Redes sociais, tudo mais, né? Mas naquela época, a troca de textos e a disponibilização de páginas na web estáticas era uma grande revolução. Então era muito interessante lá em 89. Em 93, a internet se tornou global. Então, o modelo deu tão certo, né, que a gente passou a ter o fluxo de mensagens sendo trocadas pelo mundo todo, né? Então, a gente começou a ver aí a expansão desse modelo. E aí, nessa parte aqui que a gente vê que tem uma maior densidade de pontos, né, está os Estados Unidos, e lá no outro lado tem também uma grande densidade na Europa. Mas vejam que a gente já encontra pontos espalhados pelo mundo, né? Então tem bastante troca de informações entre países diferentes. E aí, em 94 ocorreu a privatização do backbone, então diferentes companhias passaram a possuir os seus próprios backbones interligados para poder prover serviço de internet. Quer dizer, por mais que a gente tenha várias empresas que cuidam de cada um desses backbones, a gente tem a interligação entre todos eles, né, para que isso possa permitir que a gente tenha a internet funcionando como funciona hoje, né? Esse GIF, né, essa imagem que está sendo mostrada aí, ela apresenta para a gente a evolução da internet globalmente. Então, quanto mais vermelho, menor a quantidade de usuários, né, que tem acesso à internet. E quanto mais próximo do azul, então mais usuários têm acesso à internet. Nesse caso, fica bem claro como países de primeiro mundo têm muito mais usuários que conseguem acessar a internet, né? E países um pouco mais pobres aí sofrem um pouco mais e têm aí números bem mais baixos de acesso à internet. Esse gráfico vai até 2012, então ele mostra 2000 até 2012. Com certeza a gente já conseguiu melhorar um pouco esses índices de acesso nos países mais pobres, mas com certeza essa desigualdade que existe no mundo, ela acaba sendo mostrada também pela internet, né? Representada pela internet. Em termos de velocidades, né? Quanto mais vermelho, menor é a velocidade. Quanto mais próximo do verde, maior é a velocidade. Então, se repete, né, a situação. A gente tem ali, principalmente na Europa, né, casos em que dá para se atingir velocidades muito maiores, né, o que é bem legal. Lá nos Estados Unidos também está verde, né? E o Brasil fica num intermediário, né? Fica ali numa velocidade, velocidades atingidas ali num patamar intermediário.
A distribuição de endereços IP pelo mundo, né, a gente vai ver isso quando a gente estudar o endereço IP, mas a organização dessa distribuição ela acontece com alguns núcleos regionais, né, então é quase que cada continente tem um núcleo regional para fazer a distribuição dos endereços. Então tem aí, o nosso é o LACNIC, né, que tem escritório lá no México, tá? Se eu não estou enganado, mas tem secretarias espalhadas por vários outros países, né, que o LACNIC cobre. Por exemplo, a gente tem uma secretaria em São Paulo, né, então, que facilita a compra de endereços IP por empresas, por quem for precisar, né? E a gente tem aqui dois mapas interativos que eu gostaria de mostrar para vocês, mas que seria legal vocês aproveitarem depois para brincar um pouco, porque é bem divertido. O primeiro deles é esse de fibras óticas. Opa, não é esse não, é esse aqui. Ele mostra todas as fibras óticas do mundo, né? Então a gente tem como visualizar onde passam as fibras óticas submarinas, tá? Então são esses cabos coloridos aqui. E ele é interativo, então eu vou clicar em um cabo qualquer aqui. Ó. Quando eu clico, né, ele evidencia o cabo e eu posso ler informações aqui na lateral sobre quais são os países e cidades por onde ele passa. Né? Então aqui ele vai me mostrando Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, a Holanda. Né? Então eu consigo ter as informações ali de por onde que passa aquele cabo submarino. Se eu clico fora, eu consigo selecionar outro cabo. Então, vou pegar um outro cabo qualquer aqui e ele me mostra informações. Ó, Espanha e Estados Unidos. Tá? A gente consegue descer aqui, pegar um cabo que sai do Brasil. Ó, pronto. Esse aqui, então, passa por vários lugares. Ó, Itália, Portugal, Porto Rico. Tá? Então, tem várias, provavelmente aqui Estados Unidos. Né? Então, os países estão aqui embaixo, né? Tá aqui o Brasil, a Fortaleza. Então, tem todas as informações aqui sobre esses cabos submarinos. É bem legal, dá para perder um bom tempo aí brincando com esse mapa interativo. O outro mapa que a gente tem é... deixa eu voltar aqui para a apresentação. É o mapa de conteúdos da web. Né? Então, internet-map.net. Então, a gente consegue visualizar nesse caso aqui um mapa super legal, tá? Então também vocês podem interagir bastante com ele. Mas só para vocês terem uma ideia, ó, essas bolinhas, quanto maiores elas forem, quer dizer que elas representam o tamanho da abrangência de cada um dos websites que estão representados aqui. Então a gente encontra o Google, o Facebook, o YouTube como principais sites disponíveis na internet. Né? Então, se eu clico neles, eu consigo mais informações. Ó. Consigo ver o ranking global do google.com e vejo que ele é também, claro, o primeiro nos Estados Unidos e o primeiro também no ranking global. Tá? Eu consigo, então, pelas cores, ir vendo domínios de países diferentes. Vamos ver o que é esse aqui. É da China, provavelmente isso. Então, a gente tem como, por exemplo, buscar Brasil. E aí ele vai mostrar para a gente aqui os sites brasileiros, mas com maior abrangência. Então, o google.com.br, o IG, o UOL. Né? Você tem aí vários sites que que a gente pode expandir informações clicando neles. Né? Então, por exemplo, aqui dá para perceber, olha, o tamanho da Globo.com e o tamanho do UOL.com.br. Né? Aparece até o Orkut aqui. Enfim, dá para interagir bastante com esses mapas aí. Então, na apresentação aqui, a gente ainda tem... Deixa só a apresentação abrir mais uma vez. E a gente tem aqui, para finalizar, algumas fontes de onde as informações dessa apresentação foram retiradas. Tá? Então, aproveitem os mapas interativos, eles são bem legais e dá para a gente aprender bastante aí sobre a internet. Então, essa seria mais ou menos uma breve história da internet utilizando mapas.